Olá, amigos! É muito bom estar de volta com você, agora para a lição de número 7 da nossa série de Efésios, aqui no Classe Professores. Nessa semana estamos estudando um pouquinho sobre o corpo de Cristo na igreja, que é um tema dominante em Efésios, né? Nessa semana há uma comparação entre o funcionamento do corpo e a igreja. Há uma ênfase aqui na unidade do corpo para o cumprimento da missão da igreja. É nesse capítulo que nós começamos a estudar um pouquinho dos dons espirituais. É uma das listas de dons que Paulo fala. Está também em 1 Coríntios 12, está em Romanos capítulo 12 também. Paulo começa no capítulo 4 enfatizando a unidade como um elemento fundamental da igreja que Cristo criou a partir da junção de judeus e de gentios. E ele apela para a unidade da igreja de forma prática. Para Paulo, esta unidade é uma característica espiritual que se manifesta na igreja. Ele faz uma lista. Então, ele trabalha com 7 elementos. Se você observar o capítulo 4, a partir do verso 1, você vai perceber que ele fala de 7 elementos que, digamos, confirmam esta unidade, né? Ele diz que há um só Espírito, há um só corpo, que é uma só igreja, a igreja de Cristo, né? Uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Então, você percebe que duas características, elas se sobressaem nesta unidade, né? Então, ele diz, em primeiro lugar, que essa unidade é uma unidade espiritual, Efésios 4, 4 a 6. Não é uma unidade das armas, não é uma unidade do poder, não é uma unidade imposta, mas é uma unidade que nos vem através do Espírito Santo, através da ação de Deus e da nossa permissão, logicamente, né? Segundo lugar, ele admoesta para o seguinte, que essa unidade, baseada nesse um só Senhor, uma só fé, um só Deus, um só corpo, ela deve ser buscada com esforço. E aqui é um ponto interessante que na lição da semana passada eu dei uma breve abordagem neste assunto e então deixei para esta semana, né? Ele diz que essa unidade entre os crentes, entre os cristãos, ela deve ser buscada com muito denodo, com muito esforço. Olha só o que ele diz. Façam todo o esforço para conservar a unidade pelo Espírito, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Efésios 4:3. Ou seja, não é uma coisa fácil. Eu disse aqui que você, quando fala do céu, das glórias de Deus, da nossa vivência com os salvos no céu, você está falando de perfeição, você está falando de vida eterna. Mas quando você fala da vivência ou da convivência dos cristãos na igreja atual, aí a coisa é um pouco diferente. Por quê? Porque você está convivendo ainda com pessoas circunscritas ao pecado. Todos nós somos pecadores, embora nós já tenhamos aceitado a Cristo, justificados, mas nós ainda estamos num processo de santificação. E aí que alguns se atrapalham, porque eles acham que quem está na igreja tem que ser perfeito no sentido estrito da palavra. Não, nós temos que ser perfeitos no nosso relacionamento com Deus, a nossa maturidade espiritual tem que aparecer. Mas não há uma perfeição. Me diga onde você encontrou alguém que não tenha defeitos, né? Nós estamos trabalhando nisso. Então, Paulo apresenta nesse caso aqui, da busca pela unidade, 3 qualidades que o corpo, que é a igreja, deve ter. Em primeiro lugar, eles devem ser humildes, humildade, nesse sentido não de depreciação própria, mas de apreciação pelos outros. Ele usa a expressão julgar os outros superiores a você. E esse é um bom motivo para a gente não escravizar ninguém. E a gente, com isso, está demonstrando a nossa humildade diante de Deus e diante das pessoas. Segundo ponto para preservar a unidade, além da humildade, é a mansidão. Esse é um problema sério. Na prática, a gente vê isso. Quantas vezes a gente se perde nisso? Quantas vezes a gente causa brigas na igreja, fraturas na igreja, talvez a sua igreja esteja passando por um momento como este, por falta de mansidão, né?
Mansidão aqui é no sentido de alguém que tem controle próprio e tem disciplina própria para agir e falar na hora certa e da maneira certa. Muitas vezes não tem a ver com falar ou não falar, tem a ver como agir, de que forma falar. Você pode falar palavras duras, mas com candura, com amor. É diferente de falar com grosseria, o que é muito comum também, né? Terceiro ponto, você tem que ter humildade, ele diz para conservar a unidade, você tem que ter controle ou mansidão e você tem que ter longanimidade. O que é longanimidade? É paciência e resiliência, né? Então, muitas vezes na igreja tem um problema e a gente quer resolver a ferro e fogo e faca. E isto geralmente divide a igreja. As pessoas são diferentes. Então temos que ter uma certa paciência, uma certa resiliência diante das coisas e saber que nós precisamos disso para conviver. Nós precisamos conviver no casamento bem, na família bem e na igreja também. Então muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito e nós às vezes achamos que nós fomos os agraciados pela revelação divina, que o único estilo de música é o que nós entendemos que deve ser assim, que o único estilo de culto, de liturgia tem que ser assim, que o único estilo de assistência social tem que ser assim. E não é assim, as pessoas têm ideias diferentes. Aquilo que não contraria frontalmente a palavra de Deus pode ser tolerado. Claro que aquilo que contraria princípios deve ser descartado, né? Então, trabalhamos, em primeiro lugar, com a questão da unidade. Em Efésios 4, ele começa falando das 7 elementos que comprovam que devemos ser unidos: um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só corpo. Ele também trabalha as qualidades que devem nos levar a desenvolver um espírito de unidade. E então, um segundo bloco que nós temos na lição desta semana tem a ver com a unidade para cumprir a missão. Por que somos unidos? Simplesmente para bonito? Não. Ele fala a respeito de seguir sobre os dons concedidos ao corpo de Cristo. Se nós somos um corpo unido, cujos membros trabalham para as funções do corpo, a grande função do corpo qual é? É edificar esse corpo de tal forma que ele seja uma representação de Cristo para o mundo. Então ele fala aí dos dons que Deus concede a esse corpo. E para que são esses dons? Esses dons são para cumprir a missão. Ele até faz alusão aí ao Salmo 68, verso 18, né? Ele diz assim, esse salmo se refere a Jesus. Ele diz assim: quando subiste em triunfo às alturas, levastes cativo muitos prisioneiros, recebestes homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada, ó Senhor Deus. Muito se tem discutido sobre esse verso aí do Salmo 68, verso 18, né? Mas o resumo, a gente pode aqui resumir, é que ele está dizendo o seguinte: Jesus venceu o diabo, o rei venceu o diabo. Esse era um salmo lá do livro de Salmos, que identificava um rei vitorioso, né? O rei venceu o diabo, Jesus venceu. Essa é uma nota tônica do livro de Efésios. Jesus é o vencedor, né? Ele subiu aos céus e então ele desceu através do Espírito Santo, concedendo dons aos seus filhos, dons aos homens. Começou lá no Pentecostes e se espalhou por toda a história da igreja e chegou até nós também, né? E de que dons ele está falando, né? Você lembra que a lista dos dons no Novo Testamento, ela não é fechada. Deus pode conceder outros dons segundo a sua vontade. Mas há uma lista muito importante em 1 Coríntios 12, em Romanos 12 e em Efésios capítulo 4. É uma lista menor, mas ele fala que é o tema de estudo dessa semana, né? Ele fala ele deu o Espírito Santo deu uns para profetas, para evangelistas, pastores
e mestres. Na verdade, essa expressão pastor e mestre não tem um ezinho ali no meio, é pastor-mestre. Ou seja, ele está falando aqui, na verdade, da mesma função. Quer dizer, nós devemos ser pastores, mestres, evangelistas, profetas, né, no sentido de divulgação, de proclamação da palavra de Deus. E ele diz, qual é o grande objetivo destes dons? Não só aqui, mas também em Romanos 12, também em 1 Coríntios 12. O objetivo desses dons, ou presentes, ou carismas de Deus, tem como finalidade preservar ou preparar os santos para a obra do ministério, ele diz, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos todos a unidade da fé e o quê? Do conhecimento do Filho de Deus. Então, na prática, sendo bem simples, o que ele está dizendo aqui, eu vou colocar com as minhas palavras, né? A igreja existe e Deus dá dons à igreja, aos membros da igreja, que é o corpo de Cristo, para que exerçamos essas funções na igreja com o objetivo claro de preparar os de dentro para ganhar os de fora. Em resumo, seria isto: preparar espiritualmente os de dentro, trabalhar com a unidade da fé, do conhecimento de Jesus Cristo e da sua palavra, para que a gente possa ganhar os de fora, através da nossa vida e através do nosso testemunho, né? Até que cheguemos à medida, diz ele, da plenitude de Cristo, Efésios 4, 12 e 13. E aí nós podemos terminar a lição dessa semana com alguns perigos, eu coloquei como terceiro tópico, alguns perigos que rondam ou que ameaçam a unidade da igreja. Baseados também em Efésios capítulo 4, eu detectei alguns desses perigos, né? O primeiro perigo e principal é a imaturidade. Note que Paulo diz em Efésios 4,14 o seguinte: o propósito é que nós não sejamos mais como crianças. Não que ele está desprezando a criança, não, ao contrário. Ele está dizendo que a criança ainda não está madura, que ela fala coisas, que ela, quando vai comer, ela derrama o alimento no chão, ela faz coisas próprias de alguém que é imaturo. Então ele está dizendo o seguinte: você como cristão não deve ser imaturo, você tem que crescer espiritualmente para você não cometer as bobagens que você cometia quando você era um recém-convertido, por exemplo. Quer dizer, as pequenas coisas que acabam se avolumando. Então, uma coisa que ameaça a unidade da igreja é crente imaturo, é crente que não cresce, é crente que passa ano e entra ano e ele continua fazendo as mesmas besteiras que ele sempre fazia. E isso compromete a própria unidade da igreja. Segundo lugar, tem a ver com inconstância. O primeiro é imaturidade, o segundo é inconstância, né? Ele usa a seguinte expressão: alguns crentes são levados, diz ele assim, de um lado para outro pelas ondas. São jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Também Efésios 4,14. Interessante isso aqui. Parece que as coisas se repetem. Na época dos Efésios havia alguns que estavam inconstantes na fé. Eu creio nisso. Eu já não creio mais. Agora eu creio no que o outro pastor disse. Hoje está muito comum isto, né? São os crentes da internet. Nada contra a internet, nada contra você ter os seus pregadores preferidos. Nenhum problema. Esse canal aqui está na internet. O problema está, meus amigos, em a gente ficar seguindo homens meramente, indo atrás das opiniões de homens meramente. E isto acaba sendo, de fato, um problema. Então, são levados de cá para lá ou de lá para cá, como uma onda leva um objeto perdido no meio do mar. Então, ele fala aqui da expressão vento de doutrina, como isso está comum hoje. As pessoas não vão investigar a Bíblia a fundo, mas elas confiam no que um pastor disse, no que um padre disse, no que um religioso disse, e fica nisso. Então, esse é um problema para a unidade da igreja. A igreja acaba se enfraquecendo também. E o terceiro ponto que eu destacaria, o primeiro é imaturidade, o segundo é inconstância e o terceiro é ingenuidade. Olha que o apóstolo Paulo diz assim, que muitos são levados pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, são ingênuos. Esse fulano está falando em Deus, ele está falando na Bíblia, fala tão bonito e fala tão macio.
Olha só, ou fala tão animado, tem um culto animado, e eles vão atrás disso, são pessoas ingênuas. Isso também colabora para que a igreja não seja unida na missão, no propósito e na doutrina de Cristo. Ok? Vamos concluir? Como é que a gente pode superar, então, esses perigos que ameaçam a unidade da igreja? A resposta está na Bíblia, né? Efésios 4,15, eu leio o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor. Perceba? Seguir a verdade em amor. Cresçamos. Lembra da imaturidade? Lembra da inconstância? Lembra da ingenuidade? Isso é prova de que você e eu não crescemos quando somos vítimas dessas coisas que fraturam a unidade da igreja. Ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Jesus Cristo. Efésios 4,15. Que Deus abençoe, que você possa trabalhar essas questões na sua vida pessoal e que haja crescimento. Na semana que vem a gente volta e nós vamos trabalhar um pouquinho mais no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 15 até o verso 32. Então você já pode fazer a sua leitura e na semana que vem a gente se encontra aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser.